Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Nossa irmã Vera oferece esse culto em ações de graça por mais um ano de vida que Deus lhe conceda, que Deus lhe concedeu. Amém? E que o Senhor abençoe a nossa irmã Vera ricamente em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu quero antes de tudo fazer uma pergunta. Se porventura tem alguém em nosso meio que não trouxe Bíblia, se tiver, dê um sinal aí, por favor. Então, todos trouxeram Bíblia. Amém. Nós não vamos usar o telão hoje para ler a Bíblia. Nós vamos ler nossas Bíblias em nossas mãos. Amém? Vou pedir a Fábio que coloque na tela aí uma imagem que vai ser o título da mensagem desta noite. E você vai abrir a palavra de Deus sentado, como você está, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler com vocês apenas o versículo 16, especificamente o finalzinho do versículo. Mas vamos ler todo o versículo para o louvor e para a glória do Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Não feche sua Bíblia, vamos? Nós vamos manusear ela hoje bastante. Bíblia, meu alimento diário, é o título da mensagem desta noite. Nosso corpo físico, para que você possa entender melhor, ele precisa de alimento e de água para se manter vivo. E dependendo da água e dependendo do alimento que você comer, você pode até contrair algumas enfermidades. Nosso corpo físico. Não é à toa que Jesus falou e ficou registrado lá em Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia. Nós vamos ler versículo 1, 2, 3 e 4, e esse painel aí, essa imagem vai permanecer na nossa frente aí. Mateus capítulo 4, disse Jesus, a partir do versículo 1 até o versículo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos juntos, essa última parte. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bíblia, meu alimento diário. A palavra de Deus deve ser nosso alimento diário. Imagino, acredito que todos nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, estão acostumados a ler, a meditar, a se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Caso contrário, se nós fisicamente não nos alimentarmos bem, nós teremos problemas de saúde. Poderemos adquirir algumas enfermidades que não era compatível, que não era para nós, mas por conta da falta de alimento, aí acontecem alguns problemas na área física. Precisamos de vitaminas de diversos tipos para a gente ter uma vida saudável. Na vida espiritual também não é diferente. Jesus deixou muito claro: nem só de pão viverá o homem. O homem, o corpo físico precisa se alimentar diariamente. Imagino que alguns aqui se alimentaram pela manhã, meio-dia, agora à noite, e talvez nos intervalos fizeram alguns lanches. Já estão se preparando para quando sair daqui fazer outro lanche ainda. Tudo isso para alimentar o seu corpo físico. Mas pergunto, e o espiritual também tem se alimentado?
O que pode nos alimentar fisicamente são os alimentos que nós comemos. O que pode nos alimentar espiritualmente é a palavra de Deus. Por isso que esta frase faz muito bem sentido. A Bíblia, a palavra de Deus, meu alimento diário. Alguns até reproduzem um pão diário, cada dia com uma mensagem, com alguns versículos, com meditação. E é muito importante a gente separar, a gente dedicar parte do tempo ao Senhor para alimentar nosso espírito. Amém? Durante o dia, nós temos exatamente 24 horas. Cada hora nós temos 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Que tempo nós damos ao Senhor para meditar na sua palavra? Ou que tempo nós damos para nós mesmos, para alimentar nosso espírito? Jesus deixou escrito, abra aí João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6, versículo 63. Jesus revelou essa grande verdade. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Amém? A palavra de Deus, ela é espírito e vida, segundo o Senhor Jesus. Nós conhecemos, acredito que sim. Romanos 10, 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo nos traz fé, com certeza, a ausência da palavra de Deus afasta a fé. Me lembro de um grande homem de Deus que ele orava constantemente, frequentemente, pedindo a Deus que ele desse fé, que aumentasse sua fé, que aumentasse sua fé. Até que um dia ele se deparou com este versículo e ele parou e disse: puxa, eu não tinha percebido que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a partir daquele momento, aquele homem passou a ler a palavra, e segundo o seu testemunho, ele leu mais de 200 vezes a Bíblia Sagrada. Você que está aqui, você que está em casa, tem se alimentado bem espiritualmente? Como é que a gente se alimenta bem espiritualmente? Através da palavra. É a palavra que nos alimenta. Jesus, ele usa diversas linguagens, dentre elas a linguagem figurada, para nos mostrar e nos ensinar algumas grandes verdades. Tipo, João capítulo 6. Você está com ela aberta aí nesse texto? A partir do versículo 48 até o 58, olha que texto maravilhoso. Escutem o que é que Jesus fala de si mesmo. Evangelho de João capítulo 6, 48 até o 58. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Vamos juntos? Eu sou o pão da vida. Mais uma vez, eu sou o pão da vida. E aí Jesus, falando para os judeus na ocasião, ele diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aleluia!
Jesus, foi dito aqui no início da leitura, que ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é um pão vivo que desceu do céu, e ele revelou que a sua palavra é o nosso alimento. A carne para nada presta, o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Ele usou essa linguagem figurada para que a gente pudesse entender que a gente precisa se alimentar espiritualmente através da sua palavra. Louvado e exaltado seja Deus pela sua palavra. Eu tenho dito aqui algumas vezes e eu vou repetir hoje: ai de mim, eu digo constantemente, se não fosse a igreja. Ai de nós, se não fosse a igreja, onde nós iríamos buscar alimento de uma forma especial? Onde? Porque nós passamos grande parte da vida no mundo. Sim, no mundo. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo. A gente não está fora do mundo, não. Nós estamos no mundo. E Jesus não nos tirou do mundo. Ele disse: vocês estarão no mundo. Agora, vocês é que não podem fazer por onde o mundo entra em vocês. Mas nós estamos no mundo. E a gente se alimenta de tudo que está aí no mundo, porque não tem como a gente se desviar, não tem como a gente tirar a vista, não tem como a gente não se alimentar, mesmo sem querer. E o que é que faz a diferença? É um lugar sagrado, um lugar separado, um lugar santo, que se chama igreja. Ai de nós, se não fosse a igreja, onde nós estaríamos agora, nesse momento? Talvez em casa, assistindo um filme bíblico, sim, mas talvez estivesse assistindo um outro filme. Talvez estivesse em casa com a família, mas talvez estivesse com amigos. A gente não tem ideia, a gente não tem noção de onde nós estaríamos nos momentos em que nós estamos na igreja. Precisamos, necessitamos sim da igreja. E é por isso que eu digo agora de uma forma mais diferente: ai de mim, se não fosse a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Se não fosse a igreja, como é que a gente iria congregar? Não é tão simples, não é tão fácil. E às vezes a gente sonha com a igreja perfeita. Olha, na nossa casa tem 3, 4, 5, 6, 8, 10 componentes, ou talvez um pouco mais. A gente tem grandes dificuldades para se entender. Jesus permitiu que a gente fizesse parte de uma congregação com 100, com 200, com 500, com 1000, porque é grande a dificuldade para se entender. Nós estamos aqui juntos, mas somos diferentes. Maior é aquele que nos une do que as pequenas coisas que entre nós surjam, porventura, que faça a diferença. Nós estamos aqui, não é por conta de A, não é por conta de B, não é por conta de C, não é por conta de D. Nós estamos aqui por conta do pão da vida, Jesus Cristo. É Ele a razão, o motivo principal e único de estarmos aqui nessa noite e em outras noites. Amém? Jesus usa uma palavra para que a gente possa entender um corpo. Ele usa essa expressão para que a gente possa entender. Ele é a cabeça. O corpo sem a cabeça está perdido. Não sabe para onde vai, nem para onde vem, não sabe de nada. Ele é a cabeça, é dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. E nós fazemos parte do corpo. Um pode ser braço, um pode ser mão, um pode ser olho, um pode ser pé. E aí fica ele é quem sabe, ele é quem é o Senhor absoluto. Mas não tem como parte do corpo sobreviver sozinho. Por isso que necessitamos da igreja. Cuidado com essa ideia que está se propagando e está crescendo, onde você pode ser igreja na sua casa. Conversa, isso não pode, impossível. Uma igreja, ela tem um corpo, e esse corpo tem pastor, tem presbítero, tem diácono. Foi Jesus quem estabeleceu estas regras, tem evangelista. Foi Jesus quem disse, e não tem como faltar, porque faz parte do corpo. Amém? Necessitamos sim nos reunir para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Por isso, meu alimento diário é o quê? É a palavra. Na proporção que a gente vai se penetrando cada vez mais na palavra, nós vamos crescendo. Na proporção que a gente vai se afastando da palavra, nós vamos definhando. Pode ficar certo disto, espiritualmente falando. Por quê? Porque a palavra de Deus não é uma palavra qualquer. Não existe nada que se compare com a palavra de Deus. Não existe nada que seja igual à palavra de Deus. Não existe nada que chegue nem perto da palavra de Deus. Existem muitas fontes boas, maravilhosas. Tem livros fantásticos
fantásticos, tem opiniões maravilhosas, tem coisas grandiosas que os homens escreveram e são impactantes, sim, mas nenhum deles é o que a palavra de Deus é. Observa aí com carinho, abra aí Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Nosso Deus faz questão de usar o autor dos Hebreus para nos dizer que a palavra de Deus é, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus é viva. Mais uma vez, a palavra de Deus é viva. E não só viva, é também eficaz, ou seja, é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não pense que aqui é uma palavra qualquer, não. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é o próprio Deus falando para o seu povo, para quem quiser ouvir. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E o autor dos Hebreus diz: ela não é só viva, ela não é só eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir almas, espírito, juntas, medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Coração é uma terra que ninguém entra. Coração é uma terra que ninguém penetra. Coração é uma terra que só quem conhece é Deus. Mas a palavra de Deus penetra até o ponto de conhecer os pensamentos, as intenções, os propósitos do coração. Porque ela é viva. Amém? É viva. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. E não só viva. Não só viva. Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 9, Paulo faz questão de dizer que a palavra de Deus é fiel. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nós estamos vivendo uma época onde está se levantando um grupo querendo destruir a credibilidade da palavra de Deus. Mas isso não é novidade, sempre houve, todo o tempo tentaram destruir, tentaram aniquilar, tentaram menosprezar, mas não adianta. A palavra de Deus é como diz o versículo 9 do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo: fiel é esta palavra. Vamos juntos? Fiel é esta palavra. Mais uma vez, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Aleluia. Meu alimento diário é fiel. Meu alimento diário é digno de toda aceitação. Gostaria que você fosse refletindo, pensando: que tempo você dá à palavra de Deus para você? Que tempo você tira da palavra de Deus para você? Será que durante o dia você separa alguns momentos para meditar, para ler a palavra de Deus? Eu sei que alguns sim, eu sei que outros não, eu sei, porque nós somos diferentes um do outro, mas em algumas coisas nós somos bem parecidos. Quando a gente se converte, a gente precisa entender que a gente é um recém-nascido espiritualmente. E como recém-nascido, nós precisamos de um alimento para fazer a gente crescer na estatura, crescer, amém? E é isso que Pedro diz na primeira carta, no capítulo 2, e o versículo de número 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Pedro diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Precisamos de leite espiritual.
Precisamos da palavra, precisamos meditar na palavra, estudar a palavra, para a gente crescer espiritualmente e não permanecer criança. Porque tem alguns crentes que passam 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 como crentes, mas são crianças no discernimento. Por quê? Porque não quiseram, não deram tempo à palavra. E eu quero dizer para vocês que o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha conhecimento da palavra, para que você seja menino levado por todo o vento de doutrina. Hoje crê nisso, amanhã crê naquilo, hoje está aqui, amanhã está acolá, e hoje está certo e amanhã está errado, e é assim que é levado por todo o vento de doutrina. Por quê? Falta crescimento espiritual. E é por isso que Pedro nos diz que a gente deve desejar ardentemente, como a criança que chora, que grita, que esperneia, que enquanto a mãe não chega com o mingau, enquanto a mãe não chega com o leite, ela não para de chorar. Ela quer ardentemente o leite, o alimento, para que ela se cale, para que ela tenha sustentação, para que ela possa se manter como ser humano físico. Espiritualmente não é diferente. Necessitamos, precisamos diariamente deste alimento. Amém? Deus também faz questão de usar o autor aos Hebreus, no capítulo de número 5. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 5, a partir do versículo 12 até o versículo 14. Hebreus capítulo 5, abra aí sua Bíblia, não fique só ouvindo, confira o que está escrito. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 14, assim está escrito: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que texto profundo. Olha que texto profundo. Às vezes a gente chega na igreja, se converte, com pouco tempo a gente acha que sabe tudo. A gente acha que conhece tudo. A gente acha que entende tudo. A gente pensa que é o bambambam. Uma criança precisa aprender para poder se tornar adulto. E às vezes nós nos agarramos com coisas que não tem valor nenhum, que não tem importância nenhuma, que não faz sentido nenhum, e fica às vezes discutindo bobagem, coisas insignificantes. Por quê? Porque é criança. Veja como é criança. Criança briga, criança arenga, criança discute por causa da besteira, criança chora por causa da besteira, porque é criança. Mas depois que cresce, ela não permanece mais como criança. Na vida espiritual também não deve ser diferente. A gente, quando se converte, tudo bem, no início, por não ter conhecimento, a gente pode até estranhar, mas depois que a gente cresce, a coisa é diferente. Preste atenção nessa leitura. Observe com carinho o versículo 12. Com o tempo que você tem de crente, já devia ser mestre. É isso que ele está dizendo. Atendendo ao tempo que é corrido, você precisa que se ensine as coisas básicas, as coisas que são princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Criança, fisicamente, ela não come feijão, ela não come arroz, ela não come pirão, ela não come comida, ela não come carne, ela come leite, ela bebe leite, coisas simples, coisas que é fácil de ser digerido. Mas o adulto, ele é diferente, o alimento dele é outro, e é isso que o Senhor nos diz no versículo de número 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. O que é que eu sou espiritualmente? O que é que você é espiritualmente? Um adulto formado ou uma criança? Nós desejamos, anelamos que nossos filhos físicos
eles cresçam, eles estudem, eles se formem, eles sejam gente no sentido da palavra figurada, porque já é gente, mas que ele tenha um curso, que ele seja alguém na vida, que ele tenha uma formação e, se possível, ter mais de uma. A gente não quer que nossos filhos permaneçam como criança de 4, 5 anos, brincando e arengando. E não, a gente quer que eles cresçam. É ou não é? Papai do céu também quer que a gente cresça. Ele não quer que a gente se converta e permaneça criança, bebê, sendo levado por todo o vento de doutrina. Não, ele quer que a gente cresça. Por isso que ele diz no versículo 14: o alimento sólido, o feijão, o arroz, o pirão, a carne, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí não pense que isso é de uma hora para outra. Você se converteu ontem, já quer hoje ser um adulto. Não, você tem que passar pelo processo de aprendizado. Você tem que aprender aos poucos, você tem que ir aprendendo. Mas não pode parar. É um alimento diário que a gente precisa constantemente, frequentemente, ou seja, todos os dias. É um alimento diário. Senão, daqui a pouco a gente vai morrendo gradativamente. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente cresça. Amém? Disse Jesus. João 8,51. Abra aí, por favor. Disse Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 51. Assim está escrito: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Olha que promessa. Eu quero dizer para vocês nessa noite, para vocês que estão aqui, para você que está em casa, que o compromisso de Jesus é para com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. O compromisso de Jesus é para com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Não tem como fisicamente eu dizer, a partir de agora eu não vou mais me alimentar. Eu vou passar poucos dias, eu vou ficar fraco, eu vou adoecer e eu vou ter que ser socorrido, porque senão eu vou morrer. E espiritualmente, se eu não tenho interesse, se você não tem interesse, se entre nós não existe aquela vontade de se alimentar, se não chega a hora de chorar pelo alimento, se não chega a hora de desejar o alimento, o que está acontecendo? A vida espiritual, ela é comparada à vida física. Necessitamos da palavra para pôr em prática a palavra. Nós estamos aqui no mundo e o nosso compromisso maior é com a palavra. Pedro, em certa ocasião, ele estava diante das autoridades na época, que ele dizia: pare de falar, de pregar esta palavra. E Pedro disse com toda sinceridade: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Este mesmo Pedro, que ele diz que a gente deve obedecer às autoridades também, viu? É ele quem diz às autoridades: antes importa obedecer a Deus em primeiro lugar. Meu compromisso, seu compromisso é com a palavra. Jesus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Se prepare, porque daqui para frente o feijão vai engrossar mais um pouquinho. Amém? Meu alimento diário. Nosso alimento diário, fisicamente, cada um aqui tem seu prato preferido, cada um aqui come o que quer. Agora, nosso alimento espiritual é um só. Não tem outra opção. Nosso alimento espiritual, para a gente ter uma vida bem sustentável, chama-se a palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz diversas vezes: medita nesta palavra. Medita nesta palavra de dia e de noite. Por isso que o Senhor usou Moisés para dizer aos judeus, na ocasião, debaixo da lei: olha, ensina teu filho pela manhã, ensina teu filho à tarde, ensina teu filho à noite, ensina teu filho onde quer que esteja, inculca na mente deles a palavra. Coloca nos umbrais da sua casa, coloca nas paredes da sua casa, coloca em todos os lugares que for possível a palavra.
Conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Jesus diz neste versículo de número 51 do capítulo 8 de João: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Suponhamos que alguém até diga que crê em Jesus, mas que não tem compromisso com a palavra de Jesus. Será que Jesus terá compromisso com esse alguém? Acredito que não. Imagino que você sabe tanto quanto eu, ou até mais do que eu, que Jesus deixou muito claro que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nas mansões celestiais. Entrará aquele que procura guardar a palavra. Entrará aquele que tem compromisso com a palavra. Por isso, você que está aqui nessa noite, você que está em casa, se seu alimento até hoje não foi um alimento espiritual baseado na palavra, a partir de hoje procure mudar seu alimento espiritual. Procure mudar seu alimento espiritual. Advertindo o povo na ocasião, e ficou registrado para a nossa advertência, Jesus diz em Mateus 22, 29: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E agora, pergunto para todos que estão aqui, para você que está em casa: nós estamos prontos? Daqui a pouco eu vou dizer para quê. Pergunto para vocês que estão aqui e pergunto para quem está em casa: nós estamos prontos? Quer saber para quê? Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo de número 6, último livro da Bíblia. Suponhamos que chegasse esse momento para mim, para você, para todos nós. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Estamos prontos para morrer pela palavra? Estamos preparados para morrer pelo nosso alimento diário? Suponhamos que a partir de hoje se levante alguém e determine que você não possa mais falar nesta palavra. Suponhamos que se levante alguém e diga que você não pode mais ter essa palavra. Suponhamos que se levante alguém e determine que ninguém mais pode falar nessa palavra. Você vai se calar? Eu vou me calar? Ou nós seremos mortos pela palavra e pelo testemunho? Aqui está revelado que na ocasião aqui específica, um grupo de pessoas que haviam sido mortos por causa da palavra, e não foram poucos. E nós sabemos que a história da igreja, nós sabemos que a história narra que muitos irmãos nossos foram mortos por conta da palavra, mas não negaram sua fé. Glória a Deus, louvado seja Deus, que nós estamos aqui sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Andamos com Bíblia, falamos da Bíblia, pregamos, embora em alguns lugares já seja proibido, já não haja tanta liberdade, mas nós temos ainda a liberdade de falar, de andar, de ser, e de anunciar e de pregar. Mas estamos prontos para ser mortos pela palavra? Escuta o que é que Jesus nos revela. Quando ele abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Não foi por doença, não foi por guerra, não foi por um acidente, não foi por um assassinato por conta de um ladrão. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus, por conta do seu alimento diário. Estamos prontos? Que cada um responda para si mesmo, porque não adianta você olhar para mim, e não adianta eu olhar para você e acusar você, nem você me acusar. Cada um sabe, cada um se conhece. Conhecemos histórias de países que acontecem coisas desse tipo.
De repente tem um grupo de irmãos nossos na fé, reunidos, louvando, adorando a Deus, e de repente chega alguém com uma arma e diz: quem aqui é crente vai morrer agora. E aí, claro e evidente que tem aqueles que assumem: eu sou crente. Mas é claro e evidente que tem aqueles que dizem: não, eu estou aqui só visitando. Suponhamos que chegasse agora alguém aqui. Quem for crente vai morrer agora. Ou quem negar Jesus vai escapar. Nosso alimento diário. Nosso alimento diário. E tem mais. Isso não é uma coisa que é hipotética. Isso pode acontecer porque já aconteceu. E poderá acontecer de novo. Abra sua Bíblia em Atos, igreja primitiva. Os primeiros cristãos. Atos capítulo 8. História da igreja. Não estou falando da igreja secular. Não estou falando da igreja medieval. Estou falando da igreja primitiva. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Os irmãos em Cristo não tinham casas, não tinham bens, não tinham carro, não tinham nada. Eles foram dispersos com a sua vida, porque estavam fugindo, e quando se foge, não dá tempo de buscar nem de levar nada. Ninguém consegue levar uma casa na cabeça, ninguém consegue levar um móvel na cabeça, ninguém consegue levar bem na cabeça. O que consegue levar é a vida. Mas estes irmãos estavam dispersos, fazendo o quê? Fazendo o quê? Olha o que é que diz o versículo 8, o versículo 4. Eu vou ler mais uma vez. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Volto a repetir. Estamos prontos? Estamos prontos para perder nossos bens? Estamos prontos para fugir? Estamos prontos para anunciar a palavra com fome, com sede, sem roupa, sem nada? Porque quem está fugindo não tem nada. Quem está fugindo não tem nada. Mas eles não negaram o seu alimento diário. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E é por isso que Jesus diz, lá em Marcos 8:38, é por isso que Jesus diz, Marcos capítulo 8, versículo 38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se chegar a hora do aperto, se chegar a hora do acordo, se chegar a hora de ter que fugir, se chegar a hora que tiver que assumir, quem se envergonhar de Jesus e da sua palavra, Jesus se envergonhará dele quando vier na sua glória. Estamos prontos para, se for necessário, ser degolado? Estamos prontos para, se for necessário, sermos fuzilados? Estamos prontos para, se for necessário, sermos presos? Estamos prontos para, se for necessário, para assumir o que for, mas não negar nosso alimento diário? Jesus diz, ficou registrado, Apocalipse capítulo 3, falando para a igreja,
Carta à igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, Jesus falando para a igreja, versículo 8, a igreja de Filadélfia: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Situações podem surgir na vida, e o nome de Jesus e a sua palavra pode ser confrontada. E não pasme, e não fique espantado. Pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Daqui para 2030 a gente não tem ideia do que é que vai acontecer. Sabemos que grandes coisas vão acontecer, grandes mudanças vão acontecer. E me recordo agora das palavras de Jesus, que tem me questionado durante há muito tempo: quando eu vier, porventura encontrarei fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Será que nós temos fé a ponto da gente contemplar, se for o caso, nossa mãe, nosso pai, nossa esposa, nosso filho, nosso lar, nossa família ser fuzilada, passar fome, comer migalhas, comer nojeira, para não morrer de fome, preso, sem dever, por conta da palavra? Ou será que nós vamos dizer: mas Senhor, eu fui fiel a ti, eu guardei em ti, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou dizimista, tal. Será que a gente vai se justificar ao Senhor? Se for o caso. Palavras do próprio Senhor Jesus: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E ele continua no versículo 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeu e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra. Olha Jesus falando: porque guardaste a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quando eu disse, eu vou repetir, que Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Você guardou a minha palavra, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Estamos prontos? Temos feito da palavra de Deus nosso alimento diário? Sem esse alimento eu não sobrevivo. Sem esse alimento eu morro. Esse alimento é a causa de eu estar vivo. Esse alimento é a causa de eu ser o que eu sou. Será que nós estamos cientes desta verdade? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera da igreja viva, da igreja contemporânea? Ele espera que a gente tenha essa base, que a gente tenha esse conhecimento. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. É isso que Deus espera da igreja. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Igreja, é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos conhecedores profundos da palavra, que a gente tenha capacidade de falar com quem quer que seja a respeito da palavra. Não é esperar só pelo pastor, não. O pastor é aquele que Deus lhe deu a missão de apacentar. Não é esperar só pelo mestre, não. O mestre é aquele que tem a capacidade de ensinar. Não é esperar só
por A, por B. Não, é você mesmo, porque a palavra foi escrita para que a gente tenha conhecimento. A gente aprende cada coisa. Quando a gente é jovem, que vai para a faculdade, para os colégios, a gente aprende cada coisa. A gente aprende cada matéria, cada coisa fantástica, cada coisa extraordinária. E por que não a palavra? Que é nosso alimento diário. E por que não a palavra? E por que não conhecer a palavra? Deus espera que a gente seja aprovado, que a gente maneje bem, que a gente tenha domínio, que a gente conheça profundamente. Amém? Deus espera, segundo Timóteo, nós estamos, capítulo 4, versículo de 1 a 4, eu estou já terminando por conta da hora. Capítulo 4, versículo de 1, 2, 3 e 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Talvez nós estejamos vivendo esses tempos, onde muitos não querem nem sequer ouvir a palavra. Nem sequer ouvir. Muitos querem estar em lugares agradáveis, onde até paga para ouvir o que quer ouvir. Mas o nosso compromisso não é apenas ouvir. Nosso compromisso é guardar. E guardar significa pôr em prática. Porque não adianta conhecer, não adianta apenas ouvir e não colocar em prática. Eu me recordo das palavras de Jeremias, quando ele diz lá em capítulo 15, versículo 16: achar das tuas palavras, logo as comi. Achar das tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Que importância tem para nós a palavra? Que importância tem para nós a palavra? Saiamos daqui nessa noite pensando, se a palavra tem sido de fato meu alimento diário, se nas minhas atitudes, se nas minhas decisões eu procuro andar segundo a palavra, e quando eu erro, será que eu paro para refletir, pedir perdão a Deus, e pedir força a Deus, e pedir a Ele que me dê graça, para que eu possa mudar minha postura, minha atitude, minhas ações, e que eu possa viver e andar segundo a sua palavra? Conhecemos, citamos, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ou seja, eu procuro andar segundo o que eu entendo da tua palavra, eu procuro viver segundo o que eu entendo da tua palavra, eu procuro fazer segundo os teus ensinamentos. Não é à toa que Jesus, quando ressuscitou lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele chama os discípulos e diz a eles: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual tem sido nossas relações com relação à palavra? Qual tem sido nossas atitudes com relação à palavra? Que façamos nossas as palavras de Jeremias: achando as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Meu irmão, minha irmã, procure ler, procure meditar, procure estudar, procure crescer na palavra, para não chegar diante do Senhor e ser envergonhado, para não chegar em situações e você não saber o que responder, para não chegar em certos momentos e você não saber o que fazer, porque a palavra tem resposta para todas as questões que você possa imaginar. Ela tem resposta. Pode não lhe satisfazer a resposta, mas ela tem a resposta. Ela tem a resposta. Pode você não satisfazer com a resposta, tudo bem, mas ela tem a resposta. Ela é viva, ela é eficaz. E segundo o Senhor Jesus,
eu termino com essa frase: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras jamais haverá de passar. Passará o céu, se tiver de passar. Passará a terra, se tiver de passar. Mas a palavra do Senhor não passará sem que se cumpra. Amém? Que Deus te abençoe. Repita comigo: Bíblia. Mas olhando para ela, olhando para a sua, diga: Bíblia, meu alimento diário.